Como ter alta performance nos estudos e no trabalho? Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é o professor Cleverson. Ele é professor e mentor de estudos para concurso. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele. Antes eu vou colocar o tema da live, para quem for chegando já se situar a respeito. Todos são bem-vindos. Vou fixar o comentário. E falando a respeito do professor Cleverson, ele é, olha o currículo dele, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Público, Direito Civil, Gestão Educacional e Língua Portuguesa, servidor público da Secretaria Executiva do Estado da Educação do Piauí, advogado na área civil e empresarial, palestrante, trainer, master coach, mentor e analista comportamental, professor universitário nas áreas de graduação e pós-graduação. É um excelente exemplo a seguir, a modelar, a se inspirar. Todos são bem-vindos a essa live. Eu quero agradecer a vocês e esse tema é muito oportuno para aquelas pessoas que têm metas na vida e sabem que por meio dos estudos, através do trabalho, do esforço, da disciplina, da diligência, constância, você vai poder alcançar essas metas, esses objetivos, ter os seus sonhos realizados, ir em busca disso. E muitos têm se perdido na gestão do tempo, ou se perdido emocionalmente, não querem dedicar tempo ao estudo, querem fazer um trabalho de qualquer jeito, mas aqui você é convidado a se desenvolver pessoal e profissionalmente, você é convidado a dar o seu melhor, a fazer aquilo que é excelente, e isso é o que realmente vale. O seu trabalho, ele representa você, quem você é. Se você faz de qualquer jeito, então não vale a pena, porque você pode usar todos esses recursos humanos, seus talentos, suas habilidades, competências, as suas capacidades, dar o melhor que você pode fazer. Então, o nosso convidado já está entre nós e iremos dialogar a respeito de formas, de maneiras de você ter alta performance, ou seja, estar acima da média nos estudos e no trabalho. Há pessoas que estão concomitantemente com esses dois desafios, estudar e trabalhar, alguns apenas com estudos, outros com trabalho, mas os públicos diversos podem desfrutar do conteúdo dessa live. Vou chamar aqui o professor Cleverson. Olá, Cleverson. Olá, Charles. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ouvindo direitinho aí? Eu estou ouvindo direitinho. Que bom. Estou Estou ajustando aqui ouvindo para tranquilamente. o pessoal ficar mais à vontade. Cleverson, bem-vindo. Eu fiz aqui brevemente a tua apresentação. Gente, é o que eu sempre digo, todas as pessoas, todos os profissionais que eu convido, são profissionais de gabarito, são pessoas de credibilidade, pessoas de excelência, e o Cleverson já está agora fazendo parte desse público, dessas pessoas, desse conjunto de profissionais que vieram contribuir. Eles crescem quando fazem isso porque ressignificam aquilo que sabem e muito conhecimento, muitos saberes eles têm. Então eles crescem e ao passo que também contribuem. E essa é uma prestação de serviço a você que quer se desenvolver ainda mais pessoal e profissionalmente. Eu fiz a apresentação logo no início da live e, em suma, o que eu posso dizer é que vocês podem ver até pelo próprio Instagram e fica aí a dica, fica aí a orientação de vocês seguirem o Cleverson, tem muito conteúdo bom, não é conteúdo assim mediano, não, é conteúdo excelente, maravilhoso, de forma bem simples, com uma linguagem clara, objetiva, ele expressa dicas, orientações, macetes que você que é estudante, que trabalha, que faz as duas coisas,
pode se apropriar e aplicar na sua vida diária. Ele é professor, mentor de estudos para concurso, mestre em Direito Constitucional, tem especialização em Direito Público, Direito Civil, Gestão Educacional e Língua Portuguesa, é servidor público da Secretaria Executiva do Estado da Educação do Piauí, advogado na área civil e empresarial, palestrante, trainer, master coach, mentor e analista comportamental e professor universitário nas áreas de graduação e pós-graduação. Cleverson, bem-vindo novamente, eu expresso desde já a minha gratidão e inicio perguntando se, na tua rotina, com o teu contato com os alunos, enfim, com a tua experiência, o teu âmbito profissional, o quanto que as pessoas têm tentado, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, o quanto que elas têm decidido pensar e articular estudos e trabalho no teu público com relatos das pessoas. Elas geralmente são aquelas pessoas que se dedicam mais aos estudos ou mais ao trabalho, ou são pessoas que querem fazer essa articulação e estão meio perdidas no processo? Então, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Desde que recebi o convite, abracei essa missão de estarmos compartilhando com os nossos seguidores essa conversa boa aqui, com muita alegria. Então, obrigado, Charles, por estar aqui, por compor essa equipe que você está trazendo com frequência para ajudar pessoas a crescerem. E dando a gente a oportunidade de contribuir, né? A gente cresce e contribui, como bem a gente costuma falar. Bom, quero também agradecer a vocês que estão chegando aí, você que está interessado em entender alguns conceitos de alta performance, fique aqui conosco, chame os amigos aí, se quiser chamar, para a gente ter essa conversa, porque são informações que eu considero muito importantes. Você que chegou e que quer ter noção sobre como melhorar mais os seus resultados, vamos ficar aqui para fazer esse bate-papo, tá? Assim como eu, o Charles recebeu conteúdos aí dentro das formações que vão trazer pontos de virada, chaves importantes para a gente crescer. Quero mandar um beijo aqui para amigos que estão chegando, especialmente a doutora Magda Barbosa, grande advogada, que já está também em alta performance na profissão, né? E outros que estão chegando também. Bom, é o Antônio, que é gerente de inovação, que está aqui, grande Antônio, grande profissional, obrigado por estar aqui também, que ele também trata desses assuntos. E aí tantos outros amigos, o Samuel, a Gildete, o Júnior, a Aline. Eu vejo aqui também o Thales, que sempre me acompanha com conteúdo de educação, de estudos. Obrigado, gente, por estar aqui. E sem demora, vou responder a pergunta do Charles. Quem é o público que me acompanha? Primeiro eu quero te dizer, Charles, que eu acho que aprender a estudar é uma estratégia não só para estudante e para concurseiro, como a gente pensa, como muita gente pensa. Qualquer pessoa que quer empreender, qualquer pessoa no seu trabalho vai precisar estudar e aprender sempre. A gente não pode nunca se acomodar, e nós vivenciamos hoje um momento em que nós estamos vivendo um terreno de incertezas, né? Nós vivenciamos um período de turbulência. Quem estava esperando pandemia? Quem pensou que os negócios, as finanças iriam encontrar tantas intempéries para sobreviver? Então, todo mundo aqui tem que aprender a estudar, e estudar frequentemente. Pegar um livro, estudar o livro, ver as matérias da internet, estudando as matérias da internet, tudo se trata de um comportamento de aprendiz. Por isso, eu trago dentro do meu perfil de Instagram dicas sobre como melhorar a sua aprendizagem. Para quem vai estudar para concurso, que não é só sentar e estudar, tirar isso da cabeça de quem está estudando para concurso, basta eu sentar e estudar, não é. Você tem que saber como fazer, não é só tempo, desculpa o termo, mas uma professora minha dizia assim, é só tempo de horas bundas. Horas bundas é o tempo que você passa sentado. Quanto mais tempo sentado, mais você aprende. Não, tem gente que passa 4 horas sentado e não aprende nada. Você tem que ter estratégia, tem que saber como resolver isso, como solucionar a mágica do aprender. E todo mundo tem que aprender aqui o tempo todo. Não, acho que não tem nenhum profissional, pelo menos que lida com a transformação do negócio, que não precise aprender técnicas de estudo. É isso que a gente oferece no meu perfil. Porém, Charles, vale de dizer, eu tenho um pequeno grupo de pessoas no meu perfil que estudam para concursos, um pequeno grupo de pessoas que estão em idade escolar, ensino médio, mas a grande maioria que está lá são profissionais. Profissionais que estão buscando conhecimento de aprendizagem e outras informações para melhorar a sua performance.
né? Então, tenho de tudo no meu Instagram, e eu gosto de dizer isso, meu Instagram é aberto para tratar de coisas e de assuntos de desenvolvimento humano através da educação. Todo mundo é bem-vindo lá. Se você quer aprender, se você quer crescer com conteúdo bom, será bem acolhido no meu Instagram, no Instagram do Charles também. Então, Cleverson, eu tenho percebido que as pessoas reclamam muito sobre gestão do tempo. Um ativismo muito intenso, as pessoas às vezes não priorizam a rotina e não levam em consideração outros aspectos que são fatores determinantes, e eu posso dizer que pelo menos contribuintes, a respeito de estudar, dessa prática. Por quê? Porque não associam nenhuma relação a respeito de alimentação, de lazer, da saúde física e emocional com a alta performance nos estudos. No entanto, há uma relação não só contribuinte ou passiva, mas uma relação direta e profunda de tudo isso, do estilo de vida da pessoa, a saber também da constância que ela tem e do quanto que ela está determinada, focada, a elaborar um planejamento de estudos e seguir de acordo com isso, sendo possível. É como definir uma meta, por exemplo. Há pessoas que definem metas que são surreais, que eu digo o seguinte, que são acima da cabeça. Elas querem tudo em pouco tempo e com esse clamor que há de tudo instantâneo, tudo rápido, drive-thru, é só apertar o botão já sai, e no processo de aprendizado, de pessoa para pessoa, isso difere muito. Então, a minha pergunta para ti é a seguinte: como que as pessoas podem começar a almejar ter sucesso, ter alta performance, êxito nos estudos, levando em consideração esses outros fatores? O quanto que isso tudo é importante para que elas possam se manter de forma constante, com excelência e com qualidade no hábito de estudar? Boa pergunta, Charles. E eu quero comentar com você que está aqui no nosso Instagram para dar atenção a um conceito que eu quero abordar agora. Para você atingir alta performance e alcançar resultados, você tem que ser produtivo. Produtividade é uma palavra muito importante, porque a produtividade exatamente é o resultado do que você está fazendo, sendo bons os resultados. Porém, eu preciso que você entenda um conceito de produtividade que você não vai encontrar fácil aí. Charles, em alguns livros de administração de empresas, o conceito de produtividade está ligado a fazer mais com menos. Mas para a gente que tem uma visão de vida integral, não é esse um conceito de produtividade. Produtividade é ter resultados com equilíbrio. Então, quando eu estou falando de resultado, eu gosto de produtividade, eu gostaria que vocês associassem produtividade a resultados mais equilíbrio. Porque nós somos seres sistêmicos. O nosso corpo é sistêmico. Se eu não estou bem, se eu não tomo água, olha só, se eu não tomo água, minha cabeça dói, porque o meu cérebro precisa estar hidratado. Então, se eu negligencio as outras áreas da minha vida, outros comportamentos que parecem banais, eu comprometo todo o resultado que estou almejando. Então, quando você coloca aí bons resultados nos estudos precisam de estratégias corretas, mas mais do que isso, precisa que você cuide da sua saúde, cuide do seu sono, cuide dos seus relacionamentos, porque os seus relacionamentos precisam ser saudáveis, você precisa estar próximo de pessoas que lhe apoiam, que lhe inspiram. Eu costumo até brincar dizendo o seguinte: se você está buscando foco, que é um assunto que você trabalha muito bem no seu Instagram, se você está buscando foco para ter uma vida mais fit, mas segue perfil de Instagram de padaria e de churrascaria, vai ficar difícil você ser fit, né? Do mesmo jeito, se você... Porque você abre o Instagram lá e aparece aquela picanha, aparece... Não tem... Então, para mostrar o quanto que é claro, você precisa estar próximo e conectado com as pessoas certas. Você está querendo ser aprovado num concurso, você vai seguir gente que foi aprovado, que está estudando. Porque esses relacionamentos também aumentam o seu nível de comprometimento com a sua meta, com seus objetivos. Então, ter resultado vai além de
também as estratégias, eu quero falar sobre isso se a gente tiver tempo, mas além das estratégias, eu tenho que cuidar de todo o sistema que me envolve. E aí são vários os fatores, né? Como o Charles está destacando aí, eu tenho que cuidar de vários outros elementos que fazem parte de uma alta performance. Ter uma alta performance não é só mergulhar a fundo e fazer aquela única coisa. É você ter sempre resultados com equilíbrio, para ter a constância. Constância é isso, né? Ter resultado com equilíbrio. Porque se você faz isso de forma desequilibrada, você não consegue continuar, o seu cérebro vai naturalmente fazer você procrastinar, ou vai fazer naturalmente você parar, ou você corre o risco de, por exemplo, adoecer e impedir o processo no meio da jornada. Então, são vários elementos, daqui a pouco eu vou falar, se a gente tiver tempo, mas é importante vocês começarem a anotar que para ter alta performance, ou seja, melhorar os resultados que você vem tendo, você precisa ter uma vida equilibrada. Ter uma vida com resultados, mais equilíbrio. Não esquecer disso. É verdade. Cleverson, por algum momento, as pessoas aprenderam, talvez pelas instruções que receberam enquanto crianças, e quando crianças, até pelo modelo que os pais seguiam, de que o importante era ter a vida financeira bem-sucedida, era ter abundância financeira só. No entanto, tem outras, aí usavam essa área intelectual, do êxito na escola, das boas notas, como trampolim, como condição de que a pessoa iria ter êxito financeiro e profissional. No entanto, a cada dia que passa, percebe-se que essas pessoas que têm, por vezes, um desempenho melhor no quesito notas, comportamento na escola, que é um ambiente muito propício e oportuno de nós falarmos aqui, porque é onde se concebem os primeiros aprendizados nesse sentido da teoria, do currículo, enfim. Então, nas escolas se percebe o seguinte, que por exemplo, o ensino médio, esses alunos podem ter muito mais sucesso empresarial, ou até mesmo quando chegam na faculdade ou no ambiente profissional, do que aqueles que obtiveram boas notas, enfim. Eu atuei como orientador educacional em uma escola e eu sempre falava a respeito de rotina de estudo. E aí caiu a ficha para mim de que eu tinha que dizer como, porque há muitas pessoas que não sabem estudar, elas não sabem. Elas pensam que estudar é só chegar e ler um livro e ficar horas, como bem tu disseste, horas sentada, às vezes numa cadeira ruim, em um ambiente que tem muito ruído, desconfortável, muito propício a distrações. E isso tudo é importante ressaltar, de que é importante as pessoas pararem e analisarem onde eu estou estudando, que horas, quanto tempo que eu estou estudando, eu tenho um hábito ou eu não tenho. Quando eu começo, eu vou sentar logo 8 horas seguidas, ou eu tenho que ter, que até nesse momento é importante, o equilíbrio, o bom senso, de saber que eu posso começar usando, por exemplo, uma técnica que eu compartilhei, porque eu fiz um material de várias técnicas, inclusive eu indico um canal para você que está nos ouvindo. Siga no YouTube, seja um estudante melhor. Eu fiz a difusão desse canal nessa escola, que eu atuei como orientador educacional, porque eu vi que era algo que os alunos teriam acesso de uma forma muito lúdica, muito clara, didática. Então, eles puderam se apropriar muito mais das técnicas que eu também entreguei, o material físico, né, impresso, explicando passo a passo como era cada um. Em relação ao tempo, antes de passar novamente para ti, eu posso destacar a técnica Pomodoro, que é essa que consiste em estudar 25 minutos, pausa 5, estudar 25 minutos, pausa 5. E aí se permitia ir lá tomar uma água, que há pessoas que sentem dor de cabeça, que pode ser ali por 100 motivos, mas muitas delas é por conta de água, que não tomam, aí não oxigena o cérebro, enfim. É uma série de problemas que pode gerar. Então, o sono, são questões vitais. Mas, sobre essas técnicas, eu disse, olha, vocês podem até mesmo organizar trabalhos em equipe com um amigo em que vocês podem utilizar essa técnica para um trabalho, por exemplo, para fazer um artigo ou para fazer uma resenha, um resumo. Vocês podem colocar, geralmente, trabalhos que têm partes. Então, vocês podem dedicar 2, 3 pomodoros para fazer
a introdução ou desenvolvimento, para começar, porque a introdução é bom que se faça depois do corpo do trabalho, porque aí já em suma, no caso, sintetiza a mensagem central. Enfim, são muitas técnicas, eu elenquei aqui algumas, não vou explicar todas, mas nesse canal que eu fiz a indicação, que Seja um Estudante Melhor, você pode desfrutar delas, aprender e divulgar também, porque esse é um conhecimento válido e realmente relevante para as pessoas. Flashcards, mapas mentais, que eu encontrei, inclusive, menções no teu Instagram, Cleverson. Estudar por perguntas do livro, que geralmente ela vai crescendo a nível de dificuldade. Começa mais fácil e vai dificultando. A técnica Pomodoro, que eu falei. Ensinar, que é isso que nós estamos fazendo. Então, ao passo que nós ensinamos, nós também aprendemos, se consolida mais e melhor na nossa mente. Leituras e anotações, estudar por provas antigas, palácio de memória, que é associar locais a perguntas, a processos, enfim, a significados, vídeos e áudios. Em frente ao espelho, tem aplicativos que facilitam esse processo de organização do tempo, do sono, também para a própria distração. Tem alguns aqui, que é o CanScanner, o Duolingo, e aí o Google e seus derivados, né? Google Drive, Docs, Sheets, Gmail, Chrome, o Forest, Herbit, Sleep Cycle e Quizlet. Então, de forma bem resumida, esse é o conteúdo que vocês podem depois acessar. Lembrem de seguir o Cleverson aqui no Instagram. Porque tem muita coisa boa que vocês vão poder se apropriar e utilizar na vida diária. Isso tudo, esse conteúdo, você pode ver o que mais se adequa a você. Porque não há uma lei, não há uma regra, um regulamento que não pode ser mudado, não pode ser alterado. Você que está nos assistindo pode depois procurar essas técnicas e adaptá-las, moldá-las, alterá-las de acordo com a sua condição, de acordo com o seu ambiente, com a sua forma de se organizar. Então, Cleverson, o que mais eu poderia dizer a respeito dessa alta performance? Porque no momento as pessoas podem pensar assim, eu agora tenho um norte, eu estou vendo aqui um ponto de partida, eu estou vendo um start. Mas para que eu possa desenvolver esse hábito a ponto de ter o maior e melhor progresso possível, para ter essa alta performance, para sair da zona mediana, que todos ou a maioria das pessoas estão, o que é que eu posso fazer para maximizar, potencializar os meus resultados acadêmicos? Bom, vamos lá então, que essa conversa é muito boa. Mas eu também preciso começar para aproveitar o nosso tema de alta performance para desmistificar a ideia da alta performance. Muita gente diz assim, alta performance, nós seres humanos nunca vamos ter alta performance. Tem um livro, até eu separei aqui nos livros, esse A Sutil Arte de Ligar o Botão do Foda-se, né? Do Mark Manson. Um livro que eu li e ele faz uma crítica à alta performance dizendo, se todo mundo quiser alcançar alta performance, ninguém tem alta performance. Porque o livro ele tenta abordar exatamente o alívio de pessoas que estão se autocobrando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a alta performance não tem a ver com o outro. A alta performance tem a ver com você e os resultados que você quer ter. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é a não se comparar. Não comparar com os outros, não se comparar com estratégias que levaram os outros aos seus resultados. Você tem que começar entendendo aonde você está e aonde você quer ir e fazer com que as estratégias que você tem, os recursos que você tem, sejam suficientes para você começar a evoluir. Alta performance tem a ver com alcançar melhores resultados do que o que você vem tendo. Então, a comparação é com quem você está sendo e aquilo que você quer. Por isso que o Charles disse, isso tem que ser gradual. Tem que ser gradual. Porque se você diz, eu quero ser um super estudante de alta performance, amanhã eu vou estudar 8 horas por dia, sendo que você não estudava nem 20 minutos por dia. Não vai ser assim. Se você não estudava 20 minutos, se amanhã você estuda 20 minutos, você já está melhorando sua performance. Até atingir, gradualmente, os resultados que você quer atingir. Então a comparação não é com os outros, é com você mesmo, com o que você quer atingir. E aí vem uma outra coisa. Charles, eu destaco isso como muito importante.
dentro da minha história de vida, eu já, até aqui, 2021, eu consegui 13 aprovações. Quero mais, né? Quero mais. Eu atingi 13 aprovações em seleções públicas e quero mais, porque para mim esse é o desafio. Quero continuar sendo aprovado em concursos de desafios, que eu me submeto, que eu escolho, que eu me submeto. Só que muitas pessoas, então, por isso me tornei um mentor de estudos, porque muita gente estuda errado e eu estudava errado. Quando eu não passava, em nenhuma prova, eu estava estudando muito errado. E depois que eu aprendi a estudar certo, eu entendi que eu podia ajudar pessoas nisso. Então, comecei a ser mentor de estudos e concursos. E aí vem um segredo. A maioria das pessoas que chegam para mim, chegam perguntando, como é que eu faço? Mas a pergunta primeira que você tem que fazer não é como, é por que você quer. Isso é muito importante para a alta performance. Não é como, é por que em primeiro lugar. Se você tem um porquê, se você tem as razões certas, se você está alinhado com seus motivos pessoais, profissionais, aí você tem, sim, condição de estrategizar um como. Por isso é que muita gente tem um jeito diferente de estudar, e você mesmo colocou, aprenda aí várias estratégias que tem aí no mercado. Eu tenho um e-book com 17 estratégias. Eu tenho um e-book que tem 17 estratégias de estudos. E aquela que funcionou com X não vai funcionar com Y. Por quê? O como vai mudar de pessoa para pessoa. O que você precisa se decidir o seu como é o porquê. Quando eu falo de porquê, gente, entenda, você vai se submeter a uma prova de concurso público que tem centenas, talvez milhares de pessoas estudando. Pessoas que talvez estão tendo acesso a conteúdo e a momentos de estudo que você também não está tendo. Se você não está preparado com um bom motivo, ou você vai abandonar essa estratégia, ou você não vai chegar lá. Então, entenda quais são os seus reais motivos. E outra, ter os reais motivos importa em motivos positivos. O que eu quero dizer? Não pense, se eu não passar nessa prova, eu estou lascado. Se eu não passar nessa prova, eu vou passar fome. Não pense num cenário pior. Ele também motiva pessoas, um cenário ruim. Mas é muito mais produtivo você pensar num cenário bom. Se eu passar nessa prova, eu vou realizar meus sonhos. Se eu passar nessa prova, eu vou ajudar pessoas que eu amo. Se eu passar nessa prova, eu vou conseguir melhor patamar e qualidade de vida. Os motivos, o sentido e o porquê positivo aumenta a sua performance. E os negativos também te fazem seguir, só que com dor. Quem é que quer seguir com dor? Se você fosse escolher passar uma trajetória com entusiasmo ou uma trajetória com sofrimento, o que é que você ia escolher? Então, se você quer passar a trajetória com entusiasmo, procure os motivos positivos que te fazem se mover. Acordar com entusiasmo, estudar com entusiasmo. Isso é legal. Agora, se você escolhe o caminho do sofrimento, também te leva lá, tá? Tem gente que escolhe, tem gente que gosta, tem gente que é da filosofia do sofrimento. Eu vim nessa vida para sofrer, vida é sofrimento mesmo e é só sofrimento. E tudo bem se você pensa assim. Mas também te faz chegar lá. Mas o que eu tenho como dica aqui é procure um sentido positivo. Procure um porquê. O seu porquê. Eu quero estudar e quero ser aprovado, ou vou ser aprovado por tais e tais motivos. Isso parece simples, mas isso é, de certa maneira, um gatilho de programação mental para que você olhe aqueles objetivos ali e se lembre dele com frequência para que você possa se comprometer com seus resultados. E isso não é só nos estudos, não. No seu empreendimento. Por que você está empreendendo? É por um filho? É pelos seus sonhos de um casal? É por quem que você está fazendo isso? Né? Se você olhar, as pessoas que fizeram grandes resultados na história, elas tinham um motivo muito autêntico e entusiasmado. A grande maioria dos que fizeram grandes histórias tinham um motivo e eram entusiasmados. Nós podemos citar aqui o próprio Jesus Cristo como um exemplo. Ele tinha um motivo muito grande para levar às últimas consequências. Né? A convicção que ele tinha era tremenda. E eu acho que todo mundo tem que ter um bom motivo. Começa por aí. Para ter alta performance, tem que ter um bom motivo. Depois, transforma esse seu motivo em objetivos e metas. Aí vem a parte mais estratégica. Tem que ter uma meta, ou metas, pequenas metas, detalhadas. Quem que eu quero ser essa semana ou esse mês? Eu nunca estudei para concurso, nenhuma vez. Eu desafio aquelas pessoas que eu estou mentorando a
Você nunca estudou? Não. Então vamos lá. Essa semana eu quero de você 1 hora de estudo por dia. Aí a pessoa, 1 hora? É fácil demais. Depois de uma semana ele chega para mim, professor, não foi fácil não. Porque você está começando. Calma, comece devagar. Então a sua meta é 1 hora de estudo por dia essa semana. Na próxima, 1 hora e meia. Depois a gente vai evoluindo. Não, professor, já vou me comprometer, eu tenho a tarde livre. Eu vou fazer 4 horas. Como mentor, eu posso dizer assim, olha, como mentor eu interfiro. Como coach, a gente não interfere na decisão do cliente, né? Como coach, eu não interfiro. Eu só faço refletir. Como mentor, eu posso interferir. Aí, como mentor, eu digo, não, você não vai fazer 4 horas. Você vai fazer 1 hora. 1 hora e meia. Tá bom. Se passar disso, você me diz depois. Mas para mim, para me dar uma feedback depois de uma semana, 1 hora. Tá? Ó, Luciane Muniz. Luciane Muniz, bem-vinda. Que bom que você está aqui. A Luciane Muniz teve um momento comigo para a gente conversar sobre estudos e concursos em uma mentoria. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Então, depois de ter um motivo importante, e alguns alunos até estranham quando eles vêm falar comigo, professor, me dá umas dicas aí para passar num concurso e tal. Eu digo, por que você quer passar nesse concurso? Porque é seu objetivo, está autêntico. Depois vem a questão da organização, planejamento, de uma vida organizada, de cuidar da vida como um todo, integral sistêmica, cuidar da vida dentro de outros parâmetros. Mas eu quero começar dizendo por aqui. A gente continua o bate-papo, Charles, mas eu quero destacar essa ideia de que tenha um porquê para depois encontrar o como. Isso é muito importante. O motivo, a razão, a intenção, a motivação. O que tem por trás? Foi porque eu vi alguém e eu quero aquilo que a pessoa agora conquistou. E tem algumas pessoas que nesse processo, Clever, isso veio agora à minha mente, que elas não sabem nem o que querem. Elas veem outras pessoas, sentem um desejo e elas vão atrás disso. É por isso que eu bato tanto na tecla do se conheça, invista em autoconhecimento. Saiba aquilo que você tem inclinação, aquilo que você tem potencial para fazer, para realizar, para construir, erigir, deixar como legado aqui, enfim, deixar sua marca, sua identidade. E agora falando dessa pressa, dessa ansiedade descontrolada, eu falei antes a respeito do drive-thru, do delivery, do instantâneo, e há uma cultura de que, olha, eu quero falar em inglês em 3 meses. E lógico que tem propagandas que fazem isso em 18 meses, 6 meses. Agora, de pessoa para pessoa, isso vai ter uma diferença. O quanto que alguém vai imergir na cultura inglesa e se apropriar, ter confiança para dialogar, porque tem os níveis, por exemplo. Tem o ouvir, tem o escrever, o falar, enfim, a capacidade de interpretar. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. E não é da segunda para terça-feira, não é da terça para quarta. Isso vai ser processual, passo a passo. E o primeiro passo é definir essa meta. Essa meta é específica, ela é positiva, ela é desafiadora, ela é ecológica, ela está no meu controle. Porque se ela não for específica, se for, eu quero passar nesse concurso. Qual concurso? Sabe? Para qual função? Então, ela é positiva porque o cérebro da gente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. E o comando negativo vai me levar a receber aquilo que eu tenho aversão, aquilo que eu não quero. Então, por exemplo, até mesmo, eu quero ter, por muitos anos eu disse isso. Hoje eu posso falar para ajudar outras pessoas a sair desse lugar de limitação. Por muito tempo eu disse assim, eu não consigo aprender matemática. Eu não sei matemática, eu não gosto de matemática. E isso tudo era crença limitante. Hoje eu entendo que eu sou capaz de calcular, talvez não na mesma velocidade que um engenheiro civil, que alguém que já tem inclinação natural para as exatas, mas eu posso, sim, calcular. E posso desenvolver o que eu tenho de pontos fortes, que são as linguagens, enfim, são as humanas. Então, Cleverson, a respeito, a gente passando agora para o trabalho. Há pessoas que se contentam com aquele salário, às vezes são até concursadas, e elas ficam na zona mediana. Eu tenho que fazer isso, meu expediente é de tal hora a tal hora,
eu não fico nem um minuto a mais aqui, não vou ficar fazendo projeto, não vou ficar fazendo nenhum tipo de análise para otimizar o meu tempo, o meu trabalho e do meu time. Eu vejo que time é uma linguagem corporativa que remete à integração, a essa cooperação entre as pessoas, que é diferente de equipe e grupo. Acho que grupo é o pior tipo e é o que mais se difunde nas escolas. Grupo 1, grupo 2, eu particularmente, eu tenho um pavor disso, porque sai segregando e isso é muito perigoso. Mas em relação ao trabalho, o que tu tens percebido a respeito da performance das pessoas no contexto profissional? Elas buscam ajuda para fazer o que é excelente, para dar ideias, para fazer inferências a respeito do seu local de trabalho, do seu estilo de gestão também, porque a gente pode estar falando para gestores aqui, todos nós temos um certo nível de liderança, de influência, a respeito do sistema e da prática de atendimento ao cliente, de estratégias de fidelização, enfim, no contexto profissional. O que tu tens percebido que são os principais entraves, problemas, os principais desafios que as pessoas enfrentam para ter alta performance, para atingir isso, e o quanto que elas têm procurado? São muitas pessoas, são poucas, enfim. Qual é a tua percepção a respeito disso? Bom, então agora falando um pouco sobre a área profissional, né? Entender sobre como atingir alta performance profissional, seja enquanto colaborador, como pessoa que trabalha naquela empresa, seja como aquele que está à frente ou é um empresário, eu percebo um detalhe que faz muita diferença para quem está tendo alta performance, que é o autoconhecimento sobre seus pontos fortes e pontos fracos, fazer uma real análise do que eu sou bom, o que eu não sou, para entender que aquilo que eu sou bom, eu coloco à disposição da empresa. E aquilo que eu não sou, ou eu trabalho, busco melhorar, ou eu busco pessoas que façam isso comigo ou por mim. Porque nós precisamos agir exatamente como você colocou aí, em time. Eu preciso agir em time, ainda que eu esteja sozinho. Você no seu negócio sozinho, precisa contratar alguém para fazer um marketing, alguém para te ajudar, nem que seja na fotografia que você vai colocar no seu Instagram. A gente precisa das pessoas. Então, o grande entendimento aí vem, em primeiro lugar, o autoconhecimento, e depois o conhecimento e entender o outro, né? Abraçar o outro, ser empático. Porque qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja o seu trabalho, você está trabalhando não com serviços e produtos, você está trabalhando com pessoas. Clientes são pessoas, colegas de trabalho são pessoas, chefes são pessoas que têm emoções à flor da pele, que chega um mais simpático e outro que não é tão simpático, que tem pessoas que estão ali trabalhando com você que são mais abertas ao trabalho em equipe e outras não são. Então você lida com um mundo de relacionamentos, uma teia de relacionamentos que você precisa compreender e articular da melhor maneira possível. Nós somos seres sociopolíticos. Nós nascemos dentro de um universo em que a gente tem que se relacionar com os outros em sociedade, sócio, e que nós temos que ter regras para isso, político. Então nós precisamos entender qual é a regra que tem no seu ambiente de trabalho, né? Quem são as pessoas que estão ali? O que elas fazem? Como elas fazem? O que movimenta essas pessoas? Quais são as regras do meu ambiente? Eu tenho o poder de mudar essas regras? Ou eu tenho que me adaptar a essas regras? Então, eu acho que começa aí, para você ter noção de onde quer chegar. Antes de chegar com um plano lindo, bem feito, você tem que entender as pessoas, porque seu plano não vai acontecer sozinho. Você precisa dessas pessoas. Então, ajudá-las, compreendê-las, saber com quem você vai contar, saber como chegar em cada um. Tem gente na equipe que você disse assim, estou com essa ideia, a pessoa, vamos lá, estou pronto para fazer. E tem gente na equipe que vai estar lá dizendo assim, não adianta, não dá certo não. Então você vai ter que lidar com todos esses movimentos, com todas essas emoções. E aí você tem que ser um catalisador de comportamentos, no sentido de você tem que administrar cada comportamento e não desperdiçar nenhum, porque até esse que disse, não sei se vai dar para fazer, talvez faça, e aquele super entusiasmado que disse, vamos fazer, talvez abandone,
Então, entenda de pessoas. Entenda de pessoas. Tem alguns livros aí que estão trabalhando o entendimento de pessoas. Tem o Thiago Brunet, que é um pastor, lançou um livro sobre gestão de pessoas, que eu acho legal, porque não é só a gestão de pessoas técnicas, gente. Tem livro de gestão de pessoas da academia. Quem faz administração, lê o livro de gestão de pessoas do Chiavenato. Ótimo. E do Alberto Chiavenato, é um ótimo doutrinador. Mas quando você lê outros livros de desenvolvimento profissional que também tratam de pessoas, eu acho legal. Então, leia sobre perfil comportamental do Paulo Vieira e do... esqueci o nome do outro autor. Robson Silva. Robson Silva. Decifre e Influencie Pessoas e tem o Decifre Seu Talento. São dois que eles fizeram em parceria. Eu acho que esses livros ajudam também. Teve um livro que eu li recentemente, esse livro de um padre, que é Como Lidar com Pessoas Difíceis. Eu achei maravilhoso isso. Todo mundo quer aprender a lidar com pessoas difíceis. Ele fez cada capítulo de um apóstolo. A vida de um apóstolo ali. Mostrando que Jesus Cristo lidou com pessoas difíceis. Lidou com um monte de pessoas difíceis. Todo apóstolo ali, né? Cada um tinha seu ponto de contribuição e tinha sua dificuldade, tinha sua rejeição, tinha alguns murmúrios, porque são pessoas. Pessoas são isso, gente. E hoje as empresas, inclusive, olha só, a mágica da empresa não é nem mais contratar currículo. A empresa quer uma pessoa que ela molde. Porque competência e habilidade a empresa ensina depois. Eu só preciso ser uma pessoa aberta a aprender, reaprender, desaprender. Então, a minha contribuição aqui, para não demorar mais, é essa. Qualquer que seja a sua visão de empresa, de negócios, qualquer que seja a sua meta para crescer profissionalmente, entenda, primeiro, sobre você, o autoconhecimento, invista em autoconhecimento, depois entenda das pessoas, respeite as pessoas e aprenda a lidar com as pessoas que estão ao seu redor. E tem comportamentos que vocês que estão nos assistindo, os que vão ver depois a live gravada, porque ela vai ficar gravada aqui, e eu também vou postar lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, em breve vou postar, e você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Vai lá e se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Cleverson, recentemente eu fiz uma live com analista de perfil comportamental, ele também é professor universitário, é Diogo Nogueira. Eu falei de soft skills e hard skills. Foi o tema de soft, o poder das soft skills, mas a gente falou sobre ambas. E agora o que veio à minha mente a respeito da tua fala foi que as pessoas às vezes não tomam passos essenciais. Como, por exemplo, você tem um perfil lá no LinkedIn, que é essa rede puramente, essencialmente profissional. Tem lá a descrição das suas formações, ou é só, às vezes tem, mas não tem detalhamento, não tem riqueza de informações. Tem algo que você faz, mas eu não tenho ainda o currículo vasto. Quando eu vejo o teu, ou quando agora eu ouvi o do Cleverson, fiquei até constrangido. Eu não sei se é o caso, mas todos nós tivemos um começo. Todos nós começamos um dia. Eu não cheguei aqui, sentei e comecei a fazer a live com o Cleverson. Não foi assim. Eu tive o meu período de estudante, depois de estagiária, e aí fui ascendendo, fui crescendo, fui progredindo. Passo a passo. Na linguagem cristã, Cleverson, a gente chama isso de fé em fé e de glória em glória. Então é pouco a pouco, é paulatinamente. E você tem um perfil no LinkedIn, você já estruturou seu currículo, você se conhece, você falou de autoconhecimento, também falei de autoconhecimento. Seus pontos fortes, os pontos a desenvolver, você pode mencionar isso tranquilamente, sem esperar 5 minutos. E às vezes as pessoas, elas emitem os pontos fracos. Eu prefiro dizer a desenvolver. Elas lembram do que pode colocá-las para baixo, do que elas não gostam, do que elas não apreciam, aquilo que elas não querem ver no espelho. No entanto, não fazem nada a respeito nem disso e nem querem focar nas potencialidades porque, isso é soberba. No ambiente de trabalho, ninguém vai me suportar. Vão andar numa arrogância, numa altivez, quando não é isso. Para ter essa alta performance, a base é o autoconhecimento. Para saber o com que e como e onde você vai poder trabalhar isso, desenvolver isso. E há coisas simples, como, por exemplo, vocês que estão aqui, eu acredito que ou me seguem ou seguem um Cleverson. Isso também é uma forma de investimento em si.
Então, é uma parceria que a gente está fazendo, é uma prestação de serviço, sim. Agora, o quanto que você vai extrair de conhecimento e colocar isso na sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com equilíbrio, mantendo seu lazer, mantendo a sua alimentação adequada, suas horas de sono, enfim, a sua atividade física, seu planejamento. Então, são coisas simples. Eu vejo que as pessoas às vezes não fazem. A gestão do tempo. Não, um dia estuda 20 minutos, no outro não estuda. E no outro estuda 5 horas, sabe? Para cima e para baixo, é como ioiô. Eletrocardiograma vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo. Isso não funciona. Tem que ter uma ascensão, uma constância. É esse o sentido. Ó. A alta performance é dessa forma que ela é representada. Ela é sempre ascendendo, é sempre para cima. Ela nunca é para cima e para baixo, decrescendo. É sempre crescente. São coisas simples. Eu me apropriei de muitas perguntas e respostas, de muitos insights, seguindo pessoas no YouTube que têm esse conteúdo direcionado. Então, eu vou lá e me permito a isso, porque é muito mais fácil, Cleverson, a gente se sentar numa cadeira, num sofá, ou se deitar numa cama e começar a comer biscoito, comer chocolate, ou viver a vida de uma maneira frívola, responsável, sem desenvolver a disciplina. É muito mais fácil. Nosso cérebro ele se acomoda com muita facilidade. Então tem que ser ativado, tem que ser ativado. Você que está aqui fez uma excelente escolha. Porque talvez a gente não estivesse falando, a gente não está falando, e nem é a proposta aqui, nem iríamos fazer isso. Ficar falando de reality show, ficar falando da fofoca que está tendo no mundo dos famosos, isso aí não é a temática. Você pode até gostar disso. No entanto, é um pouco de tempo ali, sabe? Para se entreter, mas depois continue no seu foco, no seu objetivo inicial. Isso é realmente importante. Cleverson, as tuas palavras assim conclusivas já, finais, a gente está quase chegando no final da live. Eu quero deixar um tempo interessante, aí um pouco menos de 1 hora, para que as pessoas possam dedicar-se tanto a assistir toda e apreender o conteúdo aqui exposto, quanto também compartilhar com outras, porque esse é o tipo de conteúdo relevante que necessita ser difundido, apregoado. Então, Cleverson, em suma, qual a tua mensagem para essas pessoas a respeito de alta performance, por onde que elas começam, o que elas têm que priorizar na vida delas, na rotina, quais os instrumentos, os meios que elas podem recorrer, que elas podem procurar a fim de vencer, superar limitações e, por vezes, até problemas passados, crenças limitantes que elas tenham, por onde que elas começam e como que elas fazem para desenvolver essa alta performance a partir de agora, tomando uma decisão qualitativa nesse momento e daqui para frente. Bom, então vamos lá. Olha, as perguntas aí foram eu diria foram muitas perguntas e perguntas que cada uma dessas daí daria uma live inteira, né? Mas eu vou sintetizar para que essa live fique realmente poderosa e possa contribuir. Nós vamos passar para vocês as seguintes dicas. Primeiro, para ter alta performance, entenda o que você quer fazer, onde você quer chegar com clareza e os motivos que estão te deixando que estão te movimentando. A motivação é isso, o motivo para a sua ação. Então, defina onde é que você quer chegar, com clareza, e depois descubra o seu porquê. Tá bom? Depois, vamos seguir com a seguinte ideia. Qual é a minha real possibilidade de execução de um planejamento? Então, faça um planejamento. A vida precisa de um planejamento. Eu costumo dizer, ainda que o planejamento ele é flexível, ainda que o planejamento possa não ser completamente executado, mas quanto mais você tiver um planejamento claro, assertivo, bem milimetrado, com metas reais, smartizadas, você fica muito melhor dentro do projeto que você tem para desenvolver e use os recursos que você tem possível. Não procure se livrar de desculpas e encontre muito mais os recursos disponíveis com quem você pode contar. Tá?
Então, também, para que você possa crescer, para que você possa continuar a sua trajetória, se alimente de conteúdo edificante. Busque livros que sejam bons. Tem muito livro bom, tem livro excelente. Então, procure os melhores livros. Converse com pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E olhe para elas com entusiasmo, não com inveja ou chateação, mas olhe para elas olhando como você chegou, como é que eu faço para chegar aí? Estude a trajetória de quem chegou lá. Entenda que toda essa trajetória ela tem esforço, e esse esforço pode ser motivado pelo seu entusiasmo. Tá? Eu queria deixar aqui também alguns livros de indicação para como tudo começa a mudar quando você muda a mentalidade, não tem jeito. Você só vai mudar o externo, o seu comportamento, se você mudar a sua mentalidade. Sua mentalidade, que a gente chama de mindset, mentalidade, formato mental. Você pode ler o livro da psicóloga Carol Dweck, chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E eu queria permissão a Charles para mostrar um livro, Tempo de Ação, em que são 27 Excelente. autores, olha aí. Eu sou autor de um dos livros, de um dos capítulos do livro, somos 24 autores. Eu tenho um capítulo escrito aqui que é exatamente sobre modelo mental. E eu escolhi falar sobre modelo mental porque eu não tenho nenhuma dúvida que minha vida só começou a mudar e a dar certo depois que eu mudei minha mentalidade. Né? E a Bíblia fala, né? Transformai-vos pela força do pensamento. A gente não muda nem nós mesmos, nem a sociedade a gente consegue mudar se primeiro eu não mudo a minha mentalidade. E quem quiser o livro pode entrar em contato comigo, que a gente faz esse livro chegar a você, ou procure nas livrarias de Teresina. Todas as livrarias de Teresina têm o livro disponível. É por aí. Assim comigo aconteceu, eu acho que com o Charles também, a gente começou a focar em conhecimento edificante. As redes sociais têm muito conteúdo gratuito no nosso Instagram, Instagram do Charles, no meu Instagram, no YouTube, mas selecione o que é legal para você consumir. Cuidado, porque tem muita coisa que é legal, que é divertida, que é prazerosa, mas não edifica. E também entenda o seu lado humano, tá? Não se cobre perfeição. Perfeição é só o Pai mesmo. Nós não somos perfeitos, não. Mas dá para fazer muita coisa com a nossa imperfeição. Todo dia a gente não vai estar 100% produtivo, mas no dia que eu estou produtivo eu consigo resolver muita coisa. No dia que eu falhar, eu não falhei. Eu aprendi, eu levo isso como lição e assim a vida segue. Quero mandar aqui um grande beijo para a Elda Cinei, minha amiga, tá aqui, que também tem trabalho com conteúdo de autodesenvolvimento, desenvolvimento humano. Tá? Beijão, gente. Essa é a minha mensagem. Espero que realmente tenha conseguido, com essas palavras, mostrar a vocês algumas luzes para quem quer continuar em alta performance. Gratidão, Charles, agora com você. Cleverson, eu te agradeço com muita disposição, com essa vontade de contribuir, e já tendo feito isso. O Cleverson, gente, é uma pessoa super acessível, apesar de ter esse currículo. Eu coloco esse apesar para fazer o contraponto, para que vocês entendam que não é porque uma pessoa é gigante, que ela é extraordinária na teoria, no currículo, ou nas redes sociais, enfim, que é uma pessoa pedante, difícil, sabe, com 5 assessores. Não, ele de prontidão aceitou o convite que eu fiz a ele. Eu expresso aqui a minha gratidão, Cleverson, toda sorte de bênção sobre a tua vida, em todas as áreas. Eu vi que tu primas pela excelência, fazer o melhor que pode. Então, o teu conteúdo é muito consistente, muito sério, muito focado. E também tu trazes assim, essa leveza, uma tranquilidade para apresentar esse conteúdo, que também é diversificado. Além de ser consistente, ele é diversificado e voltado para esse nicho de desenvolvimento pessoal e profissional, apontando mais para algumas áreas, no caso intelectual, profissional, enfim. Eu te agradeço e Deus te abençoe, recebe aí um forte abraço, espero um dia te conhecer pessoalmente e vamos continuar nessa conexão. Sigam aqui, gente, no Instagram, o Cleverson, peguem essas indicações de leitura e hoje tem formato, não é só livro físico, também tem os livros digitais, você encontra livros como esses em plataformas. Então faça esse investimento em si. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, como todas as outras, e lá
no meu canal no YouTube, que você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se inscreva e se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Vai ser um prazer ter você como inscrito, como inscrita. Cleverson, gratidão. Até Tchau, mais. pessoal. Beijo para a Socorrinha e para a Fabiana, que está acompanhando aí. Tchau, beijo, gente. Tchau, tchau. E gratidão a vocês também pela audiência. Tchau, tchau.